E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vamos falar do concurso 1078 que voltou a ter um prêmio de 300 mil reais porque no concurso 1077 saiu o ganhador. Nesse mesmo vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que foi a performance dos nossos palpites. Não deu tempo de gravar ontem, né, e subir. E aqui no final do vídeo eu vou mostrar como é que foi a nossa performance e falar sobre alguns resultados, né. Sempre tem, né, aquele golzinho no final que acaba dando uma quebrada no nosso palpite, mas faz parte. Então, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui do concurso 1078, que é o primeiro jogo da final, Flamengo e São Paulo. Fiz uma adaptação aqui para trazer as informações. As informações aqui vão aparecer um pouquinho fora do lugar, mas o mais importante aqui são as informações. Na estrada até agora, o que nós temos aqui são os jogos do Flamengo dentro de casa. O Flamengo ele ganhou do Grêmio, ele ganhou do Atlético Paranaense e ganhou do Fluminense dentro de casa. Já o São Paulo, isso aqui são os resultados fora de casa. Perdeu para o Corinthians, ganhou do Palmeiras e ganhou do Sport. São os últimos jogos pela Copa do Brasil. No confronto direto entre eles, são 6 vitórias do Flamengo, 4 empates e 5 vitórias do São Paulo. Aqui também, a próxima informação não vai ser classificação, pois como se trata da Copa do Brasil, né, não tem como colocar a classificação aqui. É um histórico das últimas informações. O resultado mais comum entre Flamengo e São Paulo, o Flamengo jogando em casa é 1-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros do Flamengo jogando em casa, o Flamengo ganhou 11, houve 6 empates e o São Paulo ganhou 6. No geral, são 46 jogos, o Flamengo ganhou 16, houve 14 empates e o São Paulo ganhou 16. Esses números gerais aqui é quase um tirateima, hein? Está empatado em números de vitórias para ambos, né? No ano passado, o Flamengo ganhou as duas partidas, ganhou de 1-0 em casa e de 3-1 no Morumbi. Partida bem difícil de ser analisada, principalmente com essa parada que teve aí da data FIFA, né? Os times tiveram tempo de treinar. Então, geralmente, quando isso acontece, o time ele volta muito diferente, né? Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então, é um pouco complicado de saber como é que vai vir o time aí depois dessa data FIFA. Mas no meu primeiro palpite aqui do concurso 1078, jogo 1 entre Flamengo e São Paulo, eu vou de Flamengo e empate. Esse aqui é um jogo, já avisando logo, se você tiver um dinheiro guardado, é triplo. Não tem o que fazer nessa partida aqui, porque além da data FIFA, né, os dois times estavam vindo de boas recuperações. O São Paulo aí tá com as fichas todas apontadas aí para a Copa do Brasil, então não dá para saber muito bem o que pode acontecer nessa partida. Se você tiver condições, eu já iria logo de triplo nessa partida. Jogo 2, Criciúma e Mirassol. O Criciúma ele é o 6º colocado, ganhou 13 partidas, empatou 6 e perdeu 8. Tem 31 gols marcados e sofreu 23 gols. Já o Mirassol ele é o 11º colocado, ganhou 11, empatou 7 e perdeu 9. Tem 26 gols marcados e sofreu 24 gols. No confronto direto entre eles, tem uma vitória para o Criciúma, nenhum empate e 2 vitórias para o Mirassol. A classificação do campeonato tá assim. O Criciúma é o 6º colocado com 45 pontos e o Mirassol é o 11º colocado com 40 pontos. O Mirassol tá vindo de uma vitória e um empate e o Criciúma tá vindo de um empate e uma derrota. Apesar de uma diferença grande na tabela, né, de classificação, um 6º e outro 11º, mas a pontuação é bem próxima. Campeonato bem embolado aí da Série B. Para essa partida aqui eu tô acreditando na força do Criciúma em casa. Tá vindo de um empate aí praticamente heróico, né, contra o Sport. Acabou empatando aí no finalzinho da partida em 3-3. Então eu acredito que com a força da torcida jogando em casa, o Criciúma tem tudo para ganhar essa partida. Então eu vou seco no Criciúma, no jogo 2. Jogo 3, Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco ele é o 18º colocado, ganhou apenas 4 partidas, empatou 5 e perdeu 12. Tem 16 gols marcados e sofreu 31 gols. Já o Fluminense ele é o 5º colocado, ganhou 11, empatou 5, perdeu 6. Tem 31 gols marcados e sofreu 22 gols. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Vasco, 6 empates e 4 vitórias para o Fluminense. A classificação do campeonato tá assim para eles. O Fluminense é o 5º colocado, com 38 pontos, e o Vasco da Gama é o 18º colocado na zona de rebaixamento com 17 pontos. Tá vindo de um empate e uma derrota, e o Fluminense tá vindo de uma vitória e um empate. Jogo difícil pro Vasco da Gama, mesmo sendo em casa. Como teve essa parada aí da data FIFA, pode ser que tenha tido um pouquinho de tempo aí para treinar.
colocar o Payet para jogar. O Payet jogou na última partida, mas dá para ver, é nítida que não há um entrosamento ainda, fora de ritmo, mas eu acho que pode ser uma grande opção de virada de chave aí pro Vasco da Gama, mas sinceramente eu não acredito que seja nesse jogo justamente contra o Fluminense. Então por esse motivo, no jogo 3 aqui eu vou de empate e Fluminense. Isso não tem nada a ver, mas se a seleção brasileira ganhar do Peru, isso aí acaba dando uma moral a mais ainda, né, pro Diniz, né? Volta aí renovado da seleção brasileira com dever cumprido, então volta com a cabeça toda virada aí pro Campeonato Brasileiro. Então é um problemão pro Vasco da Gama. Jogo 4, Barcelona e Real Betis. O Barcelona ele é o terceiro colocado no campeonato, ganhou 3 partidas, empatou uma e até o momento não perdeu nenhuma vez no campeonato. Tem 8 gols marcados e sofreu 4. Já o Real Betis ele tá na 7ª posição, ganhou 2, empatou uma e perdeu apenas uma. Tem 5 gols marcados e sofreu 5 também. Nos últimos confrontos entre eles, 10 vitórias para o Barcelona, nenhum empate e 2 vitórias para o Real Betis. Uma pequena diferença, quase não dá para notar isso. Na classificação do campeonato tá assim: Barcelona é o terceiro colocado, em 4 partidas não perdeu nenhuma, tá vindo de 3 vitórias consecutivas, 10 pontos. O Real Betis, ele é o 7º colocado, com 7 pontos, tá vindo de uma vitória, uma derrota e um empate, até que não tá tão mal, né? Tá apenas 3 pontos atrás do Barcelona. É começo de campeonato lá na Espanha, mas são números, né? Olhando esses números aqui, acreditando na tradição, acreditando no Camp Nou, estádio lotado, eu vou de Barcelona seco nessa partida aqui do jogo 4 da Loteca 1078. Jogo 5, São Bernardo e São José. O São Bernardo ele é o terceiro colocado, ganhou uma partida, empatou nenhuma e perdeu uma. Só uma informação aqui, esses são os números já dessa fase nova, tá ok? Dessa fase que é quadrangular e todos enfrentam todos, né? O São Bernardo tem 2 gols marcados e sofreu 2. Já o São José tá na 4ª posição, não ganhou nenhuma partida, não empatou e tem 2 derrotas nesse quadrangular. Marcou apenas 1 gol e sofreu 4. No confronto direto entre eles, há um empate somente. É nesse ano mesmo. A classificação desse quadrangular até agora tá assim: o São Bernardo, terceiro colocado com 3 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. O São José é o 4º colocado com nenhum ponto, tá vindo de 2 derrotas consecutivas. Para essa partida aqui, o São Bernardo jogando em casa e dando uma olhada nos números, não tem muito o que dizer, né? Vamos de São Bernardo seco, esperar que não seja uma zebra aí o São José ganhar, mas o São Bernardo tem tudo para ganhar dentro de casa, né? Fez um bom campeonato paulista, tá indo bem na Série C e vai jogar contra um time que não teve nenhuma vitória até agora. Então, o mais óbvio, né, é o São Bernardo ganhar essa partida aí. Jogo 6, Botafogo de São Paulo contra o Atlético Goianiense. O Botafogo ele é o 12º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 8 e perdeu 10. Tem 17 gols marcados e sofreu 29 gols. Já o Atlético Goianiense é o 8º colocado, ganhou 11 partidas, empatou 11 e perdeu apenas 5 partidas. Tem 39 gols marcados e sofreu 34 gols. O Atlético Goianiense dá pra ver que é um time que faz mais gols, mas também sofre o mesmo tanto de gols que faz, né? É complicado desse jeito, a conta não fecha. O confronto direto entre eles, uma vitória pro Botafogo, 2 empates e nenhuma vitória pro Atlético Goianiense. Na classificação do campeonato tá assim: o Atlético Goianiense é o 8º colocado com 44 pontos, tá vindo de 5 partidas sem perder, são 4 vitórias e 1 empate. E aqui com o Botafogo é justamente ao contrário, ele é o 12º com 35 pontos, tá vindo de 5 partidas sem ganhar, 3 derrotas e 2 empates. Mesmo o Botafogo jogando em casa, eu tô dando uma olhada nos números, tô levando muito em consideração. O Atlético Goianiense tá jogando muito bem esses últimos jogos, tanto que só tem 1 empate, né? 4 vitórias nas últimas 5 partidas. E para essa partida aqui do jogo 6 da Loteca 1078, eu vou de empate e Atlético Goianiense. Acredita aí mais uma vitória aí do Atlético Goianiense, mesmo fora de casa. Jogo 7, Juventude e CRB. Juventude é o 7º colocado do campeonato, ganhou 13 vezes, empatou 5, perdeu 9, tem 26 gols marcados e sofreu 23. Já o CRB ele é o 9º colocado, ganhou 12 vezes, empatou 6, perdeu 9, tem 34 gols marcados e sofreu 27.
No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Juventude, nenhum empate e 2 vitórias para o CRB. Na classificação geral do campeonato, o Juventude é o 7º colocado com 44 pontos e o CRB é o 9º colocado com 42 pontos. O CRB aí incrivelmente vindo de 3 vitórias consecutivas, nas últimas 5 partidas não perde, são 4 vitórias e 1 empate, e nessa última rodada, pelo amor de Deus, hein? Que jogo foi esse, hein? Ganhou simplesmente do líder de 6-0. Surpreendente mesmo. Já eu já falo do CRB no final da partida, né? Porque acabou eliminando o nosso palpite, né? No jogo da Loteca 1077. Porque tudo bem, uma vitória normal, mas uma vitória contra o líder de 6-0, isso aí foi bem impressionante mesmo. Será que eles estavam jogando na altitude? O Juventude está na frente por 2 pontos, está vindo de uma derrota e um empate. Nos seus últimos 5 jogos até que está bem, apenas uma derrota, né? Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 2 vitórias. Então é um joguinho complicado pro CRB, hein? Apesar de ter pegado o líder e ter feito isso, né? Tá meio complicado de entender o que pode acontecer. Aqui, olhando os números, os históricos e a posição de cada time, e levando em consideração esse último jogo do CRB, eu vou colocar um empate seco entre eles. Porque o CRB tá a 5 partidas sem perder, mas o Juventude é um time que tem uma marcação muito forte dentro de casa, vai ser complicado pro CRB, hein? Jogo 8, Amazonas e Volta Redonda. O Amazonas nesse quadrangular é o 4º colocado, não ganhou nenhuma partida, não empatou nenhuma e perdeu 2. Tem 1 gol marcado, sofreu 3. Já o Volta Redonda, ele é o líder, ganhou 1, empatou 1, perdeu nenhuma, tem 3 gols marcados e sofreu 2. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Amazonas, nenhum empate e 1 vitória do Volta Redonda. A classificação do campeonato, como nós vimos acima, o Volta Redonda é o líder, 4 pontos, e o Amazonas é o último, com 2 derrotas. O Volta Redonda tem 1 vitória e 1 empate. O Volta Redonda terminou o campeonato numa fase melhor. Agora nesse quadrangular tá mostrando que quer realmente uma vaga aí na Série B. E mesmo o Volta Redonda jogando fora de casa contra o Amazonas, eu vou de Volta Redonda nessa partida, porque pode ser que o psicológico aí do time do Amazonas pode estar mexido, né, por não conseguir nenhuma vitória nesse quadrangular, e o Volta Redonda tá embalado aí. Então pode ser que consiga mais uma vitória aí. Aí então nesse jogo aqui, no jogo 8, eu vou de Volta Redonda seco. Jogo 9, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio de Janeiro. Jogaço. Provavelmente já na arena nova, né, do Atlético Mineiro. O gramado acho que já deve estar mais sentado lá, não deve estar soltando as placas. Não chega a ser o tapetinho do Botafogo, mas eu acho que vai ser um jogaço por vários motivos, né? O Atlético Mineiro, ele é o 9º colocado, ganhou 8 partidas, empatou 7 e perdeu 7. Tem 25 gols marcados e sofreu 19. O Botafogo é o 1º colocado, ganhou 16 vezes, empatou 3 e perdeu 3. Tem 39 gols marcados e sofreu apenas 13 gols. No confronto direto entre eles, 7 vitórias para o Atlético Mineiro, nenhum empate e 4 vitórias para o Botafogo. Classificação do campeonato, né? Botafogo líder, tá vindo de uma derrota aí contra o Flamengo, arqui-rival, tá com 51 pontos. E o Atlético Mineiro tá vindo numa recuperação aí, nas suas últimas 5 partidas apenas uma derrota, tem 3 vitórias e 1 empate, tá vindo de um empate com 31 pontos. Precisa mostrar mais, né? Porque pelo elenco que tem, era pra estar numa posição melhor, até brigando por Libertadores, né? Mas tem muito campeonato pela frente, é bem capaz do Atlético Mineiro beliscar uma vaga aí de Libertadores fácil. Acredito que vai ser jogão, vai ser aquele jogo lá e cá, jogo aberto, tem tudo para ser o melhor jogo da rodada aí do final de semana. Nessa partida aqui do jogo 9, eu vou de Atlético Mineiro ou Botafogo, né? Porque eu não tô acreditando muito no empate nessa partida não, vai ser um jogo de lá e cá, ataque contra a defesa a todo momento, então eu acredito que vai ser o melhor jogo da rodada. Jogo 10, Guarani e Tombense. O Guarani, ele é o 3º colocado, ganhou 13 vezes, empatou 8, perdeu 6, tem 33 gols marcados e sofreu 20. Já a Tombense, ela é a 18ª colocada, ganhou 6 partidas, empatou 7 e perdeu 14. Marcou 30 gols, porém sofreu 38. Que defesa, hein? No confronto direto entre eles tá assim:
uma vitória para o Guarani, 2 empates e nenhuma vitória para Tombense. Na classificação do campeonato, o Guarani é o terceiro colocado com 47 pontos, está vindo de 2 vitórias consecutivas e um empate. A Tombense é a 18ª colocada com 25 pontos, está vindo de uma vitória e 2 empates. Para essa partida aqui, eu acompanhei algumas partidas esses últimos dias do Guarani. Tem tudo aí para subir pro Brasileirão Série A. Jogou muito contra a Ponte Preta. E jogando em casa aqui contra a Tombense, o que eu me lembro dela é que ela fez um bom campeonato mineiro. Sinceramente, não acompanho muitos jogos da Tombense, mas pelos números aqui, parece que essa boa fase ficou mesmo no Campeonato Mineiro. E o Guarani jogando em casa realmente é muito forte. Então, para essa partida aqui, eu vou de Guarani seco no jogo 10. Jogo 11, Real Madrid e Real Sociedade. Real Madrid é o líder do campeonato por enquanto, ganhou 4 partidas, não empatou nenhuma, também não perdeu nenhuma, tem 8 gols marcados e 2 gols sofridos. Isso sem Benzema e sem Vinícius Júnior, hein? O Bellingham lá tá fazendo os olhos brilharem aí dos madrilhenhos. O moleque joga muito, hein? Eu acho que nem vão sentir muita falta mesmo do Benzema. Já a Real Sociedade é a 8ª colocada, ganhou uma, empatou 3 e não perdeu nenhuma também, tá invicta no campeonato. Marcou 7 gols e sofreu 5. No confronto direto entre eles, 5 vitórias para o Real Madrid, 3 empates e 4 vitórias para a Real Sociedade. Na classificação do campeonato tá assim: Real Madrid líder, vindo de 4 vitórias consecutivas com 12 pontos, e a Real Sociedade é a 8ª colocada com 6 pontos, não tem nenhuma derrota, porém, né, empatou 3, tá vindo de uma vitória. Jogo dificílimo para a Real Sociedade. Ganhar do Real Madrid dentro de casa aí com um atacante novo empolgado vai ser complicado, hein? É bem capaz que o Vinícius Júnior já volte nessa partida. Não sei se ele consegue jogar todo o período, né? Mas pode ser que ele entre aí no segundo tempo. Tem até uma cena engraçada, ele correndo numa esteira dentro de um aquário. É impressionante, né? Onde vai a tecnologia aí para os atletas. Já chega a esteira da NASA aí do Cristiano Ronaldo. Agora tem essa esteira subaquática aí do Vinícius Júnior. É legal demais, né? É outro mundo, né? Para essa partida aí, tô acreditando no favoritismo do Real Madrid dentro de casa. Time totalmente entrosado. Os 2 volantes jogando muito bem, Camavinga. E o Tchouaméni aí, o Real Madrid tá se encaixando, hein? Vai dar trabalho nessa Liga dos Campeões. Campeonato Espanhol. Segura o Real Madrid, hein? Só molecada, só gente nova. E ainda com a experiência ali do Modric. É um time que vai vir para conquistar muita coisa aí. Então, para essa partida aí do jogo 11 da Loteca 1078, eu vou de Real Madrid seco. Jogo 12, Paysandu e Botafogo da Paraíba. O Paysandu no quadrangular tá aí na 2ª posição, ganhou uma partida e empatou outra. Não perdeu nenhuma, tem 2 gols marcados e sofreu 1 gol. Já o Botafogo da Paraíba tá na 3ª posição, ganhou uma partida, não empatou nenhuma e perdeu uma. Tem 3 gols marcados e sofreu 3. No confronto direto entre eles tá assim: 2 vitórias para o Paysandu, 2 empates e 4 vitórias para o Botafogo da Paraíba. Na classificação do quadrangular, o Paysandu segundo colocado, 4 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. O Botafogo da Paraíba terceiro colocado, com 3 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. Jogo difícil, mesmo o Paysandu jogando em casa, o Botafogo conseguiu ganhar uma partida, tá bem próximo ali de conseguir passar o Paysandu. Trava a língua, passar o Paysandu é boa, mas é um jogo bem complicado. Para essa partida aqui, eu vou jogar seco no Paysandu. Tô levando em consideração aqui o fator casa, mas se você tiver condições, eu ia de duplo ou triplo. Triplo, né? Beleza, mas se fosse um duplo aqui, eu colocaria Paysandu e Botafogo, viu? Não iria no empate, não. Mas no meu palpite aqui, por enquanto, eu vou só de Paysandu seco. Jogo 13, Vitória da Bahia e Avaí. Ô, meu Vitória, o que aconteceu contra o CRB, viu? Meu Deus do céu. O Vitória ele é o primeiro colocado do campeonato, ganhou 15 partidas, empatou 4 e perdeu 8. Tem 36 gols marcados e sofreu 25 gols. Já o Avaí, ele é o 17º colocado, ganhou 6 partidas, empatou 9 e perdeu 11. Tem 22 gols marcados e sofreu 34 gols. No confronto direto entre eles, nenhuma vitória do Vitória, 4 empates e uma vitória do Avaí. Interessante esses números, hein? A classificação do campeonato tá assim: Vitória líder com 49 pontos, tá vindo de uma derrota surpreendente que eu não tô acreditando até agora. 2 empates e 2 vitórias. Já o Avaí tá vindo de uma derrota, 2 empates e uma vitória. O Avaí é o 17º colocado com 27 pontos.
brigando aí, né, para tentar sair de perto da zona de rebaixamento. Tá complicado pro Avaí, vai jogar fora de casa, mas vamos ver, né, se o Avaí consegue dar uma reviravolta, que vai ser meio difícil. Para essa partida aqui do jogo 13, eu vou seco no Vitória da Bahia, apesar da última partida aí ter perdido pro CRB de 6-0, né, que tá estranho até agora, mas acontece, né, acontece, ainda tá ali na liderança, tá tranquilo para se classificar aí pro Brasileirão Série A, e vamos ver o que vai dar aí. Jogo 14, Brusque e Operário. No quadrangular, o Brusque ele é o primeiro colocado, ganhou 2 partidas, não empatou nenhuma e não perdeu nenhuma. Tem 3 gols marcados e sofreu apenas 1 gol. Já o Operário, ele tá na segunda posição, ganhou 1 partida, não empatou nenhuma e perdeu 1. Marcou 3 gols e sofreu 2. No confronto direto entre eles, 2 vitórias do Brusque, 2 empates e 1 vitória do Operário. Na classificação desse campeonato do quadrangular, tá assim, o Brusque em primeiro lugar, 2 vitórias consecutivas, 6 pontos. O Operário, né, nosso palpite da última loteca, fomos seco aí no Operário e a gente acabou acertando. Daqui a pouco eu falo desse resultado. O Operário na primeira fase terminou como líder, né, então ainda estávamos acreditando aí na força do Operário, né, não era possível que ia terminar esse quadrangular em último. Então um jogo difícil aqui para as duas equipes, hein. O Operário sendo segundo colocado com 3 pontos. Jogando fora de casa contra o Brusque é muito difícil ganhar na casa do Brusque. Mas, né, tudo pode acontecer. Mas nessa partida aqui não tô acreditando muito na vitória do Operário. Por enquanto, eu tô indo de Brusque seco. Agora, pessoal, vou falar aqui sobre como foi o nosso jogo da Loteca 1077. A nossa performance, né, nos palpites. Apesar que nos números a gente não chegou próximo de ganhar, né? Mas os resultados foram próximos de a gente conseguir um resultado um pouquinho melhor. Vou passar aqui rapidinho pro vídeo não ficar tão longo. Então vamos lá. O Sport, a gente apostou seco no Sport. Tava ganhando essa partida aqui. Saiu na frente, o Criciúma empatou. Virou de novo, o Criciúma empatou. Depois no segundo tempo o Sport passou na frente de novo. Tava 3-2. E aos 97, né, do segundo... 97 do segundo tempo é boa, né? Mas no finalzinho acabou tendo um pênalti pro Criciúma e acabou empatando essa partida. Se eu não me engano, no nosso primeiro palpite da Loteca, o de segunda-feira da semana passada, tinha até colocado empate entre eles, né? Sport ou empate. Mas como eu tirei o duplo desse primeiro jogo, que eu queria colocar no outro jogo que era mais difícil, então o Sport não conseguiu segurar a vitória aí, mas foi por um tris. Então, para esse jogo aí, eu considero na trave. Romênia e Israel, né? Fomos seco aí na Romênia, acreditando na tradição. E a Romênia não conseguiu garantir essa vitória. Acabou empatando contra o Israel. Mas olhando os números, Romênia teve mais posse de bola, teve mais chances. Mas passou perto da gente conseguir uma vitória e não foi dessa vez. Da Sérvia, a gente foi seco na Sérvia. Acabou acertando a Sérvia. A Sérvia ganhou de 3-1 da Lituânia, né? O jogo 4, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, colocamos um duplo aí. Ponte Preta empate e acabou dando empate, né? Ficaram no 0-0, a gente acertou mais uma. Jogo do Amazonas, né? Jogo difícil entre Amazonas e Paysandu. Colocamos um duplo aberto, Amazonas e Paysandu, e acabou dando Paysandu. 2 jogadores expulsos aí nessa partida. No jogo 6, Brusque e São Bernardo. Fomos seco aí no Brusque. Acertamos o resultado. Joguinho chorado, hein? 1-0. Passou perto, hein? Mas conseguimos acertar esse resultado. Jogo 7, decepção. Falei no jogo passado que a Itália não tá convencendo, não tá passando confiança. Eu não sei se já são 1 ou 2 Copas que não se classifica. Sei não, hein? Essa geração da Itália aí tá complicada. Não dá pra colocar a mão no fogo aí pela Itália. Mais uma vez decepcionou, perdeu não, né? Empatou, né? Contra a Macedônia aí. Mas, pô, se fosse a Itália de antigamente, era 4-0, 5-0 esse jogo aí. Mas infelizmente não deu empate. Então passou muito perto aí de a gente acertar esse resultado. No jogo 8, Mirassol e Botafogo, né? Já foi seco do Mirassol, acabou acertando. No jogo 9, Finlândia e Dinamarca. Fomos secos na Dinamarca, acertamos. No jogo 10, Irlanda e Holanda. Fomos secos na Holanda. A gente também acabou acertando. A Holanda ganhou de 2-1. Joguinho difícil também, hein? Passou perto aí de
dá um empate. Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. Fomos secos no Atlético Goianiense, jogo tranquilo pra gente, 3-0 pro Atlético Goianiense, tá vindo muito bem aí no Campeonato Série B. Operário, né, mesmo eu colocando ele como líder nos números finais, né, tendo errado os números, mas no vídeo anterior eu ainda falei, não dá pra desacreditar do Operário, hein? Time que termina como líder, né, só porque tá em último no quadrangular, então a gente apostou seco aí no Operário e deu certo, né? 2-0 aí contra o São José. Jogo 13, CRB e Vitória. Esse jogo aqui surpreendeu, viu? Esse aqui eu tava quase colocando um seco no Vitória. Esse foi o jogo que eu troquei lá de cima, tava na dúvida nesse jogo, tirei o meu duplo do Sport e passei pro Vitória. Mesmo eu colocando um empate e uma vitória do Vitória, o CRB surpreendeu pelo tamanho do placar, né? 6-0. Tô desacreditado até agora, né? E jogo 14, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Fomos secos aí no Volta Redonda jogando em casa e acabamos acertando esse resultado. Então as partidas que a gente acertou foram 10 e 3 passou muito perto, né? Se não fosse essa vitória do CRB aí que foi inacreditável, Romênia não conseguiu ganhar, brincadeira. E Itália, o único que eu considero um chute meio que pra fora mesmo foi o do Vitória ali, porque eu tava indo seco no Vitória. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou de assistir o vídeo até aqui, gostou dos palpites, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Muito legal aí conversar com vocês, de ouvir as opiniões, as críticas, as ideias que vocês têm aí para dar uma melhorada no canal. Eu tô anotando tudo e o que vocês falarem aí, eu vou sempre tentar melhorar. Agradeço demais se você assistiu até agora. Vamos ver se a gente pega esse prêmio aí de 300 mil. Parabéns aí ao ganhador, né? E é isso aí. Boa sorte aí para nós todos aí. Fui!